Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal do Professor Kleber Paixão. Sou o Professor Kleber Paixão e você aqui está no meu canal me ajudando a divulgar boa teologia, teologia saudável, teologia que edifique a igreja de Jesus Cristo. E eu estou muito feliz, né, pelo retorno positivo de muitos irmãos. Tanto presencialmente, muitos irmãos me encontram, outros falam na internet, outros falam pelo WhatsApp, o quanto que é gratificante ter acesso a esse conteúdo aqui desse canal. Hoje mesmo tive um irmão da Assembleia de Deus entrou em contato e falou assim que ele tem muito respeito pela igreja, a Congregação São Brasil, e ele gosta muito do meu conteúdo e ele ficou muito feliz em ver um teólogo dentro da congregação. E aí ele pegou o meu canal, o meu vídeo e mostrou assim pro pastor dele. É gratificante. Ele é pastor, né? Acho que é presbítero, ele mostrou pro outro pastor dele. E é gratificante isso. Mandou uma mensagem pra mim e eu fico muito feliz. Muito feliz mesmo. É, muita gente entrando em contato que tá aprendendo bastante. Irmãos de ministério aprendendo bastante, tá bom? Então eu tô muito feliz. Desde já, eu quero. Depois eu vou fazer um vídeo de boas-vindas aos novos irmãos de ministério, tá? Chegou novos obreiros e eu vou dar as boas-vindas. Dito isso, eu quero agradecer, tá? Quero agradecer. Eu estive alguns dias atrás numa região, a Carapicuíba, que eu amo, né? Hoje mesmo tinha busca dos dons lá no São Daniel, eu queria estar lá, mas acabou o dinheiro. Mas porque eu não tenho carro, né? Então eu tenho que ir de Uber. Então não é todo dia que eu tenho dinheiro para pegar Uber. E... Mas é uma região abençoada. E toda vez que eu vou lá, eu sou muito bem recebido. Então, todos os líderes religiosos, os anciões da região de Carapicuíba, aqui deixo o meu agradecimento pela receptividade, por todo o bem, pela hospitalidade a mim, a minha esposa e meu filho. Fui muito, muito bem recebido naquela região. Deus abençoe a vida de cada um. Continue o bom trabalho ajudando a igreja. O ministério local também. Quero agradecer a pessoa do irmão Alex. É um cooperador abençoado. Um homem de Deus que me recebeu com muito carinho e amor. E eu oro pela vida dele, pelo ministério dele. Que Deus guarde, que Deus proteja, que Deus prospere o caminho da vida dele. Oro por ele. E oro para aquela igreja maravilhosa que ele cuida. Uma bênção na minha vida, na vida de todos. Tá bom? Deus abençoe a região de Carapicuíba. Deixa aqui o meu agradecimento. E continue o bom trabalho na região. É uma região. Carapicuíba é sempre uma região judiada, de um povo sofrido, mas de um povo trabalhador, de um povo crente, muito crente. Tá? Então, Deus abençoe a vida de todos. Tá bom? Dito, eu queria agradecer, então, ficou de eu fazer esse agradecimento, né? Porque a gente só sabe reclamar. Aí vai nos lugares, é bem tratado, é educado, e aí a gente não gosta de agradecer. Então é próprio do brasileiro. Eu tô tentando me policiar nisso. Se eu sou bem tratado no lugar, eu deixo aqui meu agradecimento. Tá bom? Dito isso, se você gosta do conteúdo aqui do canal, curte ele, compartilha, se inscreva no canal, deixa o seu like. Deixa o seu like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Deixa seu comentário positivo. Se quiser ajudar financeiramente o canal, seja membro do canal. Você ainda pode até estudar teologia comigo com um valor super acessível. Se tornou membro e quer estudar e até agora não teve acesso a nada, não fique triste. Me chame no WhatsApp que eu libero o curso. Tá bom? Não se desespere. Tá bom? Dito isso, muita gente manda mensagem pelo Instagram, muita gente manda mensagem pelo WhatsApp e eu tô demorando até para responder. Eu respondi até mais rápido. Eu tô demorando para responder por causa de quê, gente? Eu tô fazendo mestrado e aí tá muito corrido. Eu tô lendo muito, pesquisando muito, então tá muito, participando de congresso. Então, agora que eu participei de um congresso, eu vou ter que escrever o artigo pro congresso. Então, é muito corrido, pessoal. Então, orem por mim, mas se eu demorar para responder, tenha isso em mente. O Kleber vai demorar, mas ele vai responder, tá bom? Dito isso, Deus abençoe a vida de todos. Bora lá por mais um Pergunte ao Teólogo. Eu sei todas as respostas da vida? Não, tem um monte de coisa que eu não sei. E se você fazer uma pergunta que para mim eu não souber, eu vou falar para você, eu não sei. Posso até pesquisar e depois trago uma resposta, mas nem tudo eu sei, gente. Ninguém é um guru, né? Mas o teólogo é alguém que pensa a fé, que reflete a fé, que lê muito, né? Que estuda muito, que pesquisa. Então ele tem mais informações.
mas a gente não é um guru. A gente tenta ajudar a igreja da melhor forma possível. Dito isso, vamos lá para o Pergunte ao Teólogo. Vamos lá. Dito isso, eu acho que eu já respondi há muito tempo atrás essa afirmação, não foi nenhuma pergunta, mas eu ajudei, né? A irmã Lourdes Prado escreveu assim: eu nunca encontrei escrito na minha Bíblia, João Ferreira de Almeida, a palavra Trindade. Realmente você não vai encontrar, tá? A palavra Trindade é um termo técnico cunhado por Tertuliano e já estava falando-se de uma palavra igual à Trindade já no mundo grego, no pensamento grego da teologia, né? Porque tem o lado da teologia latina e teologia grega. Já estavam se falando já de uma tal de trias, tá? E aí no latim ficou Trindade. Tertuliano cunhou esse termo para designar o que a fé já tinha percebido na Sagrada Escritura. A fé professa que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é fé. Isso é a igreja professando a fé dela. Quando a igreja diz que Deus é uma trindade, ela está explicando a fé. Falar que Deus é uma trindade é a explicação da fé. Dizer que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo é falar da sua fé. Porque a ideia de Deus ser uma trindade está na Bíblia, principalmente no Novo Testamento. A revelação está lá. Mas o desenvolvimento da doutrina, porque a doutrina tem uma sistematização. Esse desenvolvimento dessa sistematização se dá ao longo do tempo. Então não é tão simples assim. O termo você não vai achar na Bíblia, não. Um monte de coisa também você não vai achar na Bíblia. A palavra Bíblia não está na Bíblia. Tá? Tem um monte de coisa que não está na Bíblia. Não é porque não está ou também não está de forma clara que a Bíblia não dá uma resposta ou uma possível resposta para determinado problema. Tá bom? Eu vejo muita gente dizendo isso. Me dê um texto, me dê um versículo. Eu não sou obrigado a te dar texto e versículo. Cada um reflete a fé a partir daquilo que ele já estudou e entendeu o que está na Sagrada Escritura. Se a teologia é a reflexão da fé, ela reflete a Sagrada Escritura e ponto. Me dá um texto. Nem tudo a Bíblia tem um texto para te dar, um versículo para te dar. A Bíblia não é um livro de cartomante. Tem gente que está transformando a Bíblia num livro de cartomante. A Bíblia não é um livro de cartomante. Me dá um texto bíblico, me dá um versículo bíblico para provar essa tese. Não necessariamente tem. Ela te dá indícios, referências, reflexão. Entendeu? Quando a pessoa quer um texto, algo muito concreto, isso demonstra preguiça mental, preguiça intelectual. Ela não quer estudar, então ela quer um texto lá para provar a tese. E aí o assunto acaba, porque se você tem um texto para provar, tem um texto para provar. Provei, acabou a discussão. Essa é a ideia. E aí tem a preguiça de pensar. Entendeu? Então, bora. Então, assim, ela diz: não achou e nem vai achar no João Ferreira de Almeida nenhuma Bíblia, tá? Nenhuma Bíblia você vai achar o termo Trindade. Aí ela falou: encontrei Jesus dizendo, eu e o Pai somos um. Isso é fé. E esse eu e o Pai somos um não é uma questão de relacionamento mínimo ali, não. É de relacionamento, eu diria, ontológico. Eu e o Pai somos um. Tem um, dois. Eu e o Pai. Agora somos um, quer dizer que tem uma unidade intrínseca nesse relacionamento. Eu e o Pai somos um. Aí você já tem até uma díade. Aí quando você entende a ideia do Espírito Santo como Deus, você tem uma tríade. Não disse somos dois. Exatamente, não disse que somos dois, disse que somos um. Na unidade, na comunhão e na unidade. Nunca, nenhum trinitário diz que são dois deuses. Diz que é um único Deus que no relacionamento mais íntimo do seu ser tem três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. É isso que a Trindade fala. Não disse somos dois. E Espírito Santo não pode ser uma pessoa. Por que não pode ser uma pessoa? Quem disse que não pode ser uma pessoa? Aí fala assim, porque Jesus disse que um espírito não tem carne e nem osso. Ele estava falando que um espírito não tem carne e osso, ou seja, ele não tem corpo. E uma pessoa não necessariamente é uma ideia de que tem que ter corpo. E essa é uma confusão muito grande dentro até da igreja que nós frequentamos. A pessoa acha que se a pessoa tem corpo é porque ele é uma pessoa. Não necessariamente. O que te define de pessoalidade são atitudes de uma pessoa. O Espírito Santo, ele se entristece. Ele se entristece. Ele consola. Ele guia em toda a verdade. São características de uma pessoa. E Jesus diz assim, eu enviarei um outro consolador. Quer dizer que ele é um. Ele deu pessoalidade para o Espírito Santo quando ele diz, e enviarei um outro consolador. Ele está dando pessoalidade para o Espírito Santo.
E ele vos guiará. Guiar é próprio de uma pessoa. Uma coisa não guia ninguém. É uma própria de uma pessoa. Então, assim, essa afirmação que foi feita há 5 meses atrás, diga-se de passagem, infelizmente não tem base na Sagrada Escritura, não tem base na teologia cristã. Porque se você está tentando negar a Trindade a partir desse pressuposto, você está totalmente equivocado. Não é um bom argumento para tentar negar a Trindade. Tá bom? Dito isso, respondido, bora lá. A pessoa falou assim: eu vivi correndo atrás de irmãos que, segundo eles, são mais cheios de Deus. Quando a pessoa fala, eu vivi correndo atrás de irmãos, eu até fiquei com medo agora. Falei, correndo atrás, por quê? Não, correndo atrás de irmãos, porque são cheios de Deus. Eu entendi a expressão. Isso acontecia muito nos anos 90. Isso não é pecado. É um pecado isso? Não. É um erro? Não. A gente só tem que tomar cuidado com idolatria. Tem dons que são diversificados. São distintos cada dom. É igual o universo. Tem estrela menor, estrelas maiores, um brilham mais, outros brilham menos. Todos participam do universo. Assim também é o dom de Deus. Uns brilham mais, outros brilham menos. Cada um tem sua função no corpo de Cristo. E eles são distribuídos pelo Espírito Santo para realizar determinada função. Cada um tem um dom. E tem dons que são bonitos mesmos. O jeito de pregar, oratório, o jeito de se expressar, são bonitos. São bonitos. Eu estive num culto que eu atendi esses dias atrás e tinha 2 irmãos. O primeiro irmão que orou a primeira, que voz, um vozeirão. Assim. E o último também orou, não só tem uma voz imponente, mas percebe-se o jeito que ele se discorreu sobre a ideia do evangelho na última oração, foi muito bonito. Inclusive me inspirou para uma fala daquele vídeo que o pessoal criticou. Quando eu começo a falar do evangelho, da compra do escravo e tudo mais. Me inspirou. Dito isso, meus irmãos, dito isso, cada um tem um dom mesmo. E vou dar um exemplo. Para honra e glória de Deus, eu quando eu era mocinho, muita gente, quando eu chegava nas igrejas, eu era o chamado o Clebinho, não sei por que Clebinho, porque eu tenho 1,80 m, Clebinho do Parque Maurício. Aonde eu ia, o povo, o Clebinho chegou, ia no Jardim Maringá, o Clebinho chegou. Ia no Jardim Marília, aqui perto do Shopping do Candu, o Clebinho chegou. Todo lugar que o Clebinho chegou, tinha igreja que eu chegava, o irmão falava assim, ô irmão, vamos glorificar a Deus, que hoje Deus já enviou o pregador da palavra. Já falava assim. E era sempre festa na igreja, porque era um dom distinto, um dom diferenciado. Isso é ruim? Eu não vejo que é ruim. Não vejo. Por mais que a minha mãe também não tinha ministério, eu não vejo que é ruim. Eu sei o dom que Deus me deu, o Espírito Santo que Deus me deu. Porque esse dia o irmão me pergunta, irmão, sabe, o irmão de ministério entrou em contato comigo, irmão, fiquei muito contente de ver aquele vídeo. Porque o irmão provou pra mim que é possível ser pentecostal, agir no poder do Espírito Santo e mesmo assim explicar a Sagrada Escritura. Por quê? Porque ele vislumbrou de que é possível. E vários irmãos também que estavam na igreja perceberam. Eu expliquei o texto bíblico, expus o texto bíblico, mas no poder do Espírito Santo. É possível, irmão. Então, são dons diferentes. E a gente tem que sempre zelar assim. Não vejo problema em ir atrás. O irmão Alcir de Tupé vai estar numa igreja tal. É pecado ir atrás? Não. Ele é um bom pregador, então não vejo problema. Irmão tal tá indo em tal igreja. Não vejo problema. Fazem assim também em outras igrejas. O Hernando Dias vai estar numa igreja. Todo mundo vai. É pecado isso? Não, porque o dom é diferenciado. É distinto. Tá bom? Então não vejo problema. Não vejo um pecado nisso. Tá bom? Não vejo. Tá? Só tome cuidado com a idolatria. Ele não pode tomar o lugar de Deus. Um dia eu estava num culto. E eu sei que foi um pouco grosso, mas era necessário no momento. Naquele momento foi necessário. Eu preguei uma palavra, aí quando eu desci do púlpito, tava aquele alarido na igreja. Todo mundo falando em línguas, aquele alarido, aquela festa, todo mundo se abraçando. Próprio do pentecostalismo, né? Coisa que a gente tá perdendo. Tem muita igreja aí perdendo essa essência, né? E aí quando acabou o culto, o irmão bateu nas minhas costas e falou assim, irmão, que palavra, que pregação, o irmão é demais, o irmão prega muito, falou assim. Quando ele falou assim, eu falei, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Aí eu apontei e falei, toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Ai de mim se eu querer roubar a glória de Deus. Ai de mim. Então a gente não pode roubar a glória de Deus.
Isso é um perigo. Muitos pregadores caem por querer roubar a glória de Deus, se colocar no lugar do próprio Deus. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, o pregador tem que tomar cuidado e a igreja tem que tomar cuidado de idolatrar. Como que posso evitar isso, Kleber? Eu sou de ministério, como que eu evito isso? Eu sou um pregador muito bom, a igreja lota, vai lá para me ver pregando, como que eu evito? Seja mais hospitaleiro. Deus enviou um mão de ministério aí, né? Então pede para ele atender. Pede para ele atender. É, é, pede para ele atender o culto. Vou dar outro exemplo. Chegou um irmão, não tem ministério, mas tem bom testemunho, tá com a família, alguém conhece ele, indicou, põe ele para pregar. Ó, irmão, serve a Deus aí. Por quê? Porque a igreja não pode ficar te idolatrando. Tem igreja que existe tanta idolatria que o irmão de ministério, se ele não for a ele que for atender e pregar, a igreja não aceita. Já é idolatria. Já é idolatria. Mas ele condicionou essa idolatria. Ele condicionou. Tá? Eu lembro de um culto que eu fui, eu não vou mencionar nomes, o irmão era um pregador muito famoso. E todo mundo ia lá na igreja para ver ele pregar. Chegou nesse culto, tinha um cooperador que veio visitar de fora, um velhinho de idade. Gente, sabedoria, humildade, respeito pelos idosos. Ele poderia ter pedido pro cooperador atender. Ele não pediu, porque ele estava muito famoso. Ele é o maior pregador de todos os tempos. E aí ele pregou lá, pregou, fez o show dele. Já era mais, não era o dom, era idolatria, né? E aí, o que que aconteceu? Acho que passou um mês e ele perdeu o ministério. Então, assim, tomar cuidado com a idolatria. Só toma cuidado com a idolatria. No demais, irmão, não é proibido saber que tem um pregador bom lá, ir lá visitar pra. É igual esse dia eu fui numa igreja, alguns irmãos sabiam que eu ia estar lá. Uma irmã que não fazia muito tempo que não congregava foi congregar. Uma outra pessoa também foram congregar. E Deus falou com todas elas e elas se alegraram, amaram a palavra. E Deus foi glorificado. Ponto. Deus foi glorificado, porque o Kleber não é nada, ninguém é nada. Deus foi glorificado. Toda a honra seja dada a Deus. Tá bom? Então, dito isso, não é pecado. Vamos responder a próxima. Teve uma pessoa agradecendo. Muito bem falado, irmão Kleber. Gratidão pelas palavras corajosas e sóbrias e de bom senso. Amém. Deus abençoe. Aí a pessoa também falou assim: Paz Deus, o que o irmão diz sobre o batismo realizado no CBI e o que é realizado em outras igrejas? Irmão, para mim, se for um batismo trinitário, é um batismo cristão. For batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é um batismo cristão. Mesmo por aspersão, por imersão, porque o debate sobre aspersão e imersão é um debate longo. E todo mundo tem sua razão. O aspersão vai falar, não, eu tô com a razão teológica, eu examinei o texto. O por imersão é a mesma coisa. Então, nós chamamos na teologia de questões secundárias, que não têm implicações na salvação. Mas o batismo ele é um rito de iniciação. Você vai se iniciar na fé cristã. Então, desde que seja trinitário, porque a Bíblia deixa claro, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se for trinitário, eu não vejo problema nenhum. Vários pregadores famosos falam que o batismo da CBE é trinitário, porque é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, mas Kleber, coloca lá em nome de Jesus. Aí eu sei, é uma redundância. Já falei isso até em podcast. É uma redundância. Porque o Filho de Deus já está implícito lá em nome do Pai, do Filho. O Filho está lá. Se você falar em nome de Jesus, é uma redundância, porque Jesus é o Filho. O nome de Jesus é porque em Atos dos Apóstolos fala que tinha que ser batizado em nome de Jesus. Por quê? Porque era a autoridade do batismo. Era no nome de João Batista, porque tinha o batismo de João Batista. E tinha várias outras pessoas batizando pessoas ali naquele período ali da Galiléia, daquele momento ali do período do judaísmo segundo templo. Um monte de gente era profeta itinerante e saía batizando as pessoas. Em que nome? E aí eu falava, em nome de Jesus. Ele é o mestre, ele é o Messias. O batismo tem que ser no nome dele. Era uma questão de autoridade, mas não é uma questão da fórmula batismal. Se você ler o livro do Didaquê, que são os relatos de como era a igreja primitiva no primeiro século e começo do segundo século, ali você vai ver que a forma batismal da igreja primitiva, a maioria dos historiadores concordam com isso, era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula batismal. Se tem a fórmula batismal trinitária, é um batismo cristão. Se é um batismo cristão, não vejo problema nenhum. Tá bom? Dito isso, vamos para a próxima. Aí a pessoa perguntou: e aquela que foi batizado bem criança em uma igreja evangélica
que batiza a criancinha? Então, eu acho que eu já respondi essa pergunta em algum lugar, né? Já respondi isso em algum lugar, mas eu vou responder novamente, não vou deixar sem resposta, não. A pessoa foi batizada bem criancinha, ela deveria ser aceito o batismo dela na outra igreja, desde que ela fez a confissão de fé. Se ela fez a confissão de fé e tem bom testemunho, porque no catolicismo é a confirmação, né, do batismo. Batismo quando criança e quando velho vai fazer a leitura oficial do catecismo e faz a confirmação. No, nas igrejas tradicionais é a confissão de fé, né? Na presbiteriana, a confissão de fé do Westminster. Tem que fazer a confissão de fé. Se fez a confissão de fé, tem bom testemunho, não tem por que rejeitar o batismo. Tem que batizar de novo porque ela batizou quando criancinha. A não ser, batizou quando criancinha. Cresceu, desandou no mundão, fez um monte de coisa errada, pecou e tudo mais, aí tem que batizar de novo, porque aquele batismo de criança não serviu pra nada. Ela não entendia o rito, não sabia o porquê, agora ela vai adentrar numa nova comunidade, ela precisa saber o rito. Agora, se ela cresceu, desandou e tudo mais, e ela for voltar a congregar numa presbiteriana da vida, aí lá os pastores acreditam que não vai precisar batizar de novo. Aí eles vão dar só o discipulado e mandar ela fazer a confissão de fé. Agora, se ela viesse para uma Assembleia de Deus, para uma congregação, aí ela tinha que batizar de novo. Batizar de novo, porque praticamente não serve para nada o batismo dela lá de pequenininho, porque não houve confirmação, não houve confissão de fé, não viveu uma vida pia, não viveu uma vida santa, não viveu uma vida cristã. Tá bom? Eu acredito. Há quantos batismos na nova aliança? Há um só Senhor, que uma só fé, uma só batismo. Sim, a pessoa já até cita o texto. Há um só batismo na nova aliança. Tinha vários batismos ali, João Batista e tudo mais. Mas o batismo que liga a aliança de Jesus Cristo é esse batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então há um só batismo. Foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não batiza-se mais. Por isso que o segundo batismo, acho que alguém vai perguntar, vai ter uma das perguntas aí, eu já vou adiantar. A pessoa fala assim, onde está escrito tá pecado? Nem tudo tem que estar escrito. Mas você pode aludir que é pecado, por quê? Você se batizou, confessou diante de toda a igreja, aí desanda no mundo e vai querer batizar de novo. Você está dizendo que aquele batismo foi inválido, que aquela confissão foi inválida. Então você mentiu na presença da grande comunidade. Você não houve uma conversão dentro do seu coração, você mentiu. Se você mentiu, você pecou. Por isso que o segundo batismo, em linhas gerais, você pode definir como pecado. Não é um pecado que vai te levar para o inferno, mas é um pecado. É um pecado, porque você já confessou que houve uma conversão. Você já confessou diante da comunidade que você tinha se arrependido. Aí você volta pro mundo, desanda, peca de novo, faz um monte de coisa errada. Aí vai batizar de novo. Você tá tentando enganar a comunidade cristã ou enganar-se a si mesmo também. Então, por isso que o segundo batismo. Então, Kleber, batizou, congregou um pouco, desandou. O que que faz? Se arrependa. Se arrependa dos pecados. Nunca é tarde. Se arrependa. Pequei. Se arrependa. Se você se arrependeu, mudou de vida, parou, o sangue de Jesus Cristo tem perdão sobre. Esse negócio que fala assim, que a pessoa fala que tem que sentar lá no banco, fica lá esperando a misericórdia. E aí eu vejo muita gente errando. A pessoa não tem coragem de dizer. Não, é entre você e Deus. Isso aí é uma frase do diabo, não tem assim entre você e Deus. A Bíblia deixa claro que onde há arrependimento há perdão. Se arrependeu, tem perdão. O sangue de Cristo te perdoará. A Bíblia diz assim: é bom que não peque, mas se pecarmos, temos um advogado para com Deus. Agora temos um advogado para com Deus. Ele é a propiciação, a purificação dos nossos pecados. Então, assim, é bom que ninguém fica pecando. É bom que você vive uma vida de crente, né? Uma vida com o Espírito Santo agindo na tua vida, agindo no teu cotidiano. Mas se acontecer alguma coisa, se Deus nos livre de ter um escorregão, você acabar desandando, e se você se arrepender, o sangue de Cristo perdoa os teus pecados. Só que tem que se arrepender e parar. Arrependeu, parou, deixa de lado, acabou. É assim que funciona, tá bom? Hoje alguém falou assim pra mim: você ainda tá ajudando, né? Continua ajudando, empolgado pra ajudar a igreja, né? Por quê? Porque as pessoas não veem um nexo, né? Porque você não ganha nada com isso. Eu mesmo não ganho nada com isso, né? Por que eu faço esses vídeos, faço essas coisas? Não ganho nada, irmão. O meu canal é um canal pequeno. Se fosse um canal que, né, era grande, gigante, é uma coisa, mas é um canal pequeno. Por que eu faço isso? Por amor ao Evangelho. Por amor ao Evangelho. É igual eu falei esse dia que fizeram a crítica, fizeram o vídeo meu, né? Eu falei,
Você tem que provar pra mim que eu não prego o evangelho. Você tem que provar pra mim que eu não prego a ortodoxia, que eu não sou um cristão verdadeiro. Eu prego o evangelho. E eu faço tudo isso por amor ao evangelho de Jesus Cristo, por amor à igreja. O teólogo, ele faz teologia na igreja, no meio da igreja e para a igreja. O teólogo não é um inimigo da igreja, o teólogo é um amigo da igreja. Tá bom? Então eu faço isso por amor. Amor ao evangelho, amor a Deus, amor aos meus irmãos. Se o meu irmão estiver firme, eu fico muito feliz. Meu irmão tá no ministério, tá estudando e tá ajudando a igreja, tô muito feliz com isso. Porque assim, gente, a gente veio pra esse mundo. Eu sempre, quando eu era pequenininho, eu perguntava pra Deus: Deus, por que que eu vim pra esse mundo? Porque eu só sofro nesse mundo. Eu só tomo pancada, gente. Vocês não sabem como que é a minha vida. Eu só sofro nesse mundo. Por quê? O porquê que eu vim pra esse mundo? E Deus me esclareceu que nós viemos para fazer uma certa diferença na vida. Ainda que a gente não seja famoso, a gente vem fazer certa diferença. No Evangelho vem fazer a certa diferença. Cada um faz a diferença da sua maneira que Deus ensinou ele. Tem gente que eu conheço irmãs que cuidam da obra da piedade, tem irmãs que costuram para roupas, renovam roupas para dar para os pobres. Tem pessoas que cuidam da cozinha nas igrejas, tem gente que limpa, tem gente que. Cada um faz. E minha função foi essa: ensinar a igreja. Essa é a minha função, é fazer a diferença, tá bom? Eu vejo muita gente dizendo assim, depois eu vou fazer até um vídeo sobre isso, né? Por que que eu vou pra igreja? Por que que eu vou pra igreja? Eu não vou pra igreja para ouvir bênçãos materiais. Ok, concordo, mas as bênçãos materiais em si não é pecado bênçãos materiais. Essa aversão que tá tendo dentro da congregação por bênçãos materiais é uma coisa muito complicada. Realmente o evangelho veio para trazer bênçãos materiais, realmente. Mas a providência divina, ela veio criar caminhos necessários para você se manter. Né? Lembra, Jesus fala: olha os lírios do campo, olha como eles se vestem. Deus não deixa ele, olha os pássaros. Eles não trabalham, mas Deus cuida de cada um. Deus cuida do seu povo. Deus cuida do seu povo. Vou dar um exemplo. Eu nunca tive um carro, nunca tive uma casa própria. Se eu tiver um carro, eu vou levantar na igreja e vou agradecer a Deus pela casa, pelo carro que Deus me deu. Ah, vou. Ah, vou. Foi luta, foi difícil. O dia que eu tiver um carro de verdade, irmão, agradecer a Deus. Eu vim levantar aqui na igreja para agradecer a Deus pelo carro que Deus me deu. Foi Deus que me deu. Quem é que deu o carro para mim? Foi Deus. Quem é que deu uma casa e me tirou do aluguel? Eu sou louco para sair do aluguel. Quem me tirou do aluguel? Foi Deus. Então eu vou glorificar a Deus. Então tem um certo ranço agora contra as questões materiais. Tem que tomar um cuidado. Mas eu vou fazer um vídeo só explicando sobre a teologia do culto. O que nós vamos fazer no culto? Que tem gente que está dizendo uma coisa, ou está dizendo outra. E tem uma confusão bíblica aí. Uns dizem, eu vou lá no culto para buscar a palavra. Outros dizem, eu não vou lá buscar nada porque eu só quero a salvação. Quero ir lá para ser confrontado. Os dois, ao mesmo tempo, estão dizendo coisas certas e, ao mesmo tempo, os dois estão errados. As duas vertentes. Eu vou falar o que a Bíblia aponta, o que é a teologia do culto. Tá bom? Vou fazer isso para vocês. Então, dito isso, respondido essas perguntas, vamos lá. Estive na CCB desde 97, ó, foi no mesmo ano que eu tive a experiência pentecostal de falar em línguas. Em 30/5, eu me batizei 30/5, se eu não me engano. De 95, eu me batizei nas águas. E em 97, eu não lembro que. Mas foi no mês 5, não sei se foi 30, 29, não lembro direito. Foi no mês 5 que. Mês 5 de 97 que eu tive a experiência pentecostal do falar em línguas. Então fala, ó, estive na CCB desde 97. Até esse ano, ele nunca soube se ela segue a linha calvinista arminiana ou depende de cada pregador. E não é deboche, estou sendo sincero, nunca ouvi falar esses assuntos lá. Realmente, Deus abençoe pela sinceridade. A pessoa está sendo sincera. É que essa confusão de calvinismo e arminianismo, porque a teologia teve acesso. A igreja teve acesso à teologia. Quando ela teve acesso à teologia, por onde ela teve acesso por onde ela teve acesso à teologia, né? Deixa eu consertar aqui a tela, gente. Isso. Por onde ela teve acesso à teologia, né? Pelas teologias reformadas. E as teologias reformadas são calvinistas. Só que eles perceberam que, em contraponto ao calvinismo, tem o arminianismo. E aí tem duas pessoas na congregação. Os que gostaram da teologia calvinista, outros que amaram a teologia arminiana. E aí eles entraram na mesma briga que há séculos vem se perdurando.
Eu sou calvinista, eu sou arminiano. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada, gente. Vou beber água aqui. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada, igreja. Perdão. Não quer dizer nada. Nada, 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 nada. Não quer dizer nada. Pensar, eu sou calvinista, eu sou arminiano. Não quer dizer nada. Você não é mais e não é menos que ninguém. É só uma vertente teológica que você escolhe. Ponto. Tem gente que fica falando assim, Kleber, no seu curso você dá aula de teologia calvinista. Isso é arminiano. Não, eu exponho teologia. Quem vai escolher se você vai ser calvinista, arminiano, cessacionista, continuista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, amilenista, quem vai escolher é você. Eu, quando eu fiz o curso, eu escolhi. Eu sou melhor que ninguém? Deus me livre de ser melhor que ninguém. Então, acho que tem muita confusão. O povo teve acesso a essas coisas e ficam brigando nos. Já me colocaram em alguns grupos de WhatsApp, gente. É cada gente arrogante. E se você vai investigar, a pessoa mais arrogante não estudou nada. É um autodidata, mas tá se achando. E humilha os outros. Aí vem muito calvinista CCBano humilhando os irmãos arminianos. Falam besteira. Os irmãos arminianos estavam me jogando num grupo que a maioria era arminiano. Gente arrogante, soberba, zombando das pessoas. Não. É soberbia. E a maioria nenhum fez nenhum curso, não estudou nada. São pessoas leigas, que são autodidatas, que viu 2 vídeos na internet e acha que já sabe muito. É, Então, assim, são duas vertentes. Não tem problema nenhum a respeito disso. Chegaram agora no trem e querem sentar na janela. Não quer dizer nada, gente. Essas briganhas, essa picuinha. Posso dar um conselho? Pra quem tá começando a estudar teologia e ler Bíblia, foge dessas tretas. Esse é o conselho que eu dou pra vocês. Foge. Mas, Kleber, eu vi que você um dia falou que era adepto. Não, mas foge. Isso não vai te fazer bem. Foge do calvinismo. Foge. Foge, porque a maioria é tudo gente arrogante e soberba. Foge disso. Foge dessa briga. Foge. Pode fugir. Se distancia. O cara ele te colocou num grupo onde tem treta calvinista arminianismo. Sai de lá. Sai desse grupo. Faça como eu. Eu percebi que o grupo de WhatsApp estava me fazendo mal esse dia. Eu saí de 2. Então eu tava em 2. Aí me colocaram em mais um. Eu não sei. Eu saio de um grupo e a pessoa me coloca em outro. Mas eu não, quando não tá me fazendo bem, eu saio. Tá? Eu saio. Quando começa muita contenda, muita briga. O pai da facção, o pai da divisão é o diabo. Quando eu vejo que o diabo tá agindo dentro do grupo de WhatsApp, eu saio. Esse é o conselho que eu dou. Tá vendo que tem gente brigando, humilhando o outro, expulsando o outro do grupo, fazendo aquele auê? Humilhando, falando palavrão. Tem gente que se empolga. Eu já vi crente da CB no grupo de WhatsApp se empolgando, falando palavrão e tudo mais, perdendo a linha. Saia do grupo. Saia. Tá fazendo mal pra você e pra tua fé. Saia. Saia. Ah, Kleber, mas você é um teólogo experiente e tudo mais. Já aconteceu isso com você? Já. Eu já perdi a linha em grupo. Já, várias vezes. Já perdi a linha. Pedi perdão também, tá? Crente pede perdão. Né? Crente de verdade pede perdão. E aí eu pedi perdão, mas eu não fiquei mais no grupo. Né? Onde tem confusão, contenda, não dá. É, não dá. Não dá. E também quando em grupos que não reconhecem que você não reconhece o seu trabalho, não reconhece o dom de Deus que Deus te deu, não reconhece o Espírito Santo na sua vida, não te reconhece. Você tá num grupo que a pessoa não te reconhece, você é um invisível. Você não serve pra nada dentro da igreja, então sabe, pra que eu vou estar lá no lugar que a pessoa não te dá um certo reconhecimento? Jesus deu reconhecimento para João Batista. Vocês foram ver quem no deserto? João Batista. Vocês foram ver um profeta? Sim, muito mais que um profeta. Olha Jesus dando reconhecimento para João Batista. Então tem hora que o céu testifica sobre nós. E muitas das vezes os que estão à nossa volta é como se você não existisse. Né? É como se não existisse. Você vai lá, você vai numa igreja, levanta, prega uma palavra poderosa, Deus transforma vidas. A pessoa, foi tudo isso aí, não acho tudo isso. Porque as pessoas são tão soberbas e arrogantes que não quer te dar o braço a torcer. Que você faz um bom trabalho na internet. Que você, muitas das vezes, tem um dom de Deus. Que você trabalha na obra. Que a pessoa fala, não é tudo isso aí, não. Vira nada. A linguagem dos profetas CB, não vira nada, não. Então, essas coisas, fujam disso. Pessoas que não te dão valor, pessoas que não reconhecem o que está dentro de você, o Espírito Santo, não reconhecem também a sabedoria que Deus te deu, não te dá o reconhecimento, fuja dessas pessoas. Fuja dessas pessoas. São pessoas ruins, invejosas, que elas não querem te dar o verdadeiro reconhecimento.
que você é um trabalhador, que você vai lá e faz a coisa acontecer. Então fuja. Esse é o exemplo que eu dou. Por isso que eu falo até, por que o casamento, ele muitas das vezes não vai pra frente? Porque o marido não começa a reconhecer o que a esposa faz. Não reconhece. Não reconhece. E a mulher também não reconhece o que o marido faz. É por isso que os casamentos têm crise. Foi ontem, antes de ontem, se eu não me lembro, minha esposa estava lá lavando a roupa. Eu sei que minha esposa tá doente. Muito doente. Aí ela pegou um dia, ela se animou, vou lavar roupa e tal. Tava muito acumulada e tal. E eu falei isso pra ela. Eu sei que ela vai assistir esse vídeo, depois ela me xinga. Ela fala que toda vez que eu comento sobre ela, ela fica brava. Eu falei assim, é, você é uma boa esposa. Ela ficou olhando, ela sorriu. A gente tem que reconhecer, falar, você é uma boa esposa. Você é uma boa mulher. Se a gente não reconhecer isso nas pessoas, isso é muito ruim, gente. Vamos supor, olhar pro teu cooperador, olhar pro teu ancião e falar, você é um bom pregador. Você é um bom pastor. Você cuida bem das igrejas. A esposa olhar pro marido, você é um bom marido. A pessoa se sentir útil. Ou então quer dizer que tá dando fruto, né? Aí você tá lá se matando, dando aula, fazendo vídeo, vai lá no culto, prega, não virou nada, não. É tudo isso aí, não. Ninguém fala nada, é igual eu tava jogando um vídeo lá, ninguém fala nada, ninguém comenta nada. Quer dizer, o que você falou, o que você fez, não serviu pra nada. Então as pessoas não te dão reconhecimento. E aí não tem relacionamento. Relacionamento, isso é o quê? Martin Buber fala que tem dois tipos de relacionamento: eu e tu, e eu e a coisa. Tem gente que relaciona com irmãos como eu e a coisa. Eu só falo da pessoa se for útil pra mim. Só me relaciono com ela quando for bom pra mim. Isso não é relacionamento humano. O relacionamento humano é eu e tu, cara a cara, o tete a tete. Você me abençoa e eu te abençoo. Essa é a vida de relacionamento cristão. Tá bom? Então fuja, irmão. Fuja desses grupos de WhatsApp que não dão valor pra ninguém. Tá bom? Dito isso, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rapaziada, Jesus é considerado Deus por. Essa foi uma boa pergunta. Jesus é considerado Deus por ter os atributos divinos, por ele ser a palavra feita carne? Não. Ele é considerado Deus porque ele é da mesma substância que o Pai. Porque só existe um Deus. Esse único Deus, então, ou seja, há uma substância divina. Só que no ser dessa substância, na vida dessa substância, há três pessoas distintas que participam dessa mesma substância. Se elas participam dessa mesma substância, elas são Deus, porque há um só Deus. Por isso que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Não é por causa que tem os mesmos atributos. Tem os mesmos atributos porque participa da mesma substância. Foi o que definido em Concílio de Nicéia. Homoousios, da mesma substância. O Filho é Deus porque ele é da mesma substância que o Pai. Participa da mesma substância que o Pai. Aí fala, por ele ser a palavra feita carne? Não. Ele se fez carne porque ele não deixou de ser Deus, mas assumiu algo que ele não tinha, que era o corpo humano. Ele assumiu. Não é que ele entrou. Tem gente que fala assim, Jesus entrou. O Filho de Deus, o Logos entrou no corpo. Não existe. Isso aí é platonismo. Ele assumiu a nossa humanidade. Ele tinha uma natureza e pegou outra natureza e uniu a ele. É uma união. Pega a natureza dele e uniu a mim. Uma fusão perfeita. Aí o concílio de Calcedônia vai dizer, sem confusão, sem separação. Não tem separação, não tem confusão, mas há sempre uma distinção. A natureza divina e a natureza humana. Por isso que Maria, ao conceber o Verbo encarnado, ela está concebendo o Deus encarnado. Ela não concebe o Cristo, ela concebe o Deus encarnado. Tá bom? É isso. E eu vejo muita. Tem um vídeo que eu vi hoje no TikTok, muita gente falando que Jesus pegou o DNA de José. A questão não é DNA. A Maria, ela sim, realmente nasceu em pecado, porque ela nasceu em pecado porque ela veio da descendência adâmica, né? Jesus não teve pecado porque quem gerou ele no ventre, quem fez esse poder no ventre de Maria foi o Espírito Santo. Por isso que não tem pecado. O que o Espírito Santo gera não tem pecado. O que foi gerado da concepção, da união de homem e mulher, tem pecado. Mas o que foi gerado pelo Espírito Santo não tem pecado. Por isso que o Filho de Deus ele assumiu nossa humanidade em tudo.
exceto no pecado. Então, sabe, aí a pessoa começa a se envolver com DNA, com discussão de DNA. Para, gente. Para com bobeira. É forçação de barra do texto. Porque o início. Aí fala, porque no início ele estava com Deus, e ele era Deus por ser a palavra de Deus. É uma pergunta. Não, ele estava no início com Deus porque ele era Deus. Ele é coeterno com o Pai. Ele era Deus. O Filho. Pensa, por que ele estava do lado de Deus, como diz lá? Ele estava do lado de Deus, como diz lá em João. Porque ele tem a distinção, ele é filho. Ele está do lado de Deus porque tem o Pai e tem o Filho. Mas é um único Deus. Não estamos falando de dois deuses, estamos falando de um único Deus. Aí diz, é bem complexo. É possível um Deus, Jesus, ter outro Deus Pai? É possível um Deus, Jesus, ter um outro Deus Pai? Não, é que na encarnação, Jesus chamava ele de Pai e ele veio em forma de servo sofredor. Por isso que ele fala, meu Pai me enviou, eu venho fazer a vontade do Pai. Não é que ele tinha um Deus, ele tinha um Pai. Ele tinha um Pai. Na encarnação, ele tinha um Pai. Mas ele mesmo dizia, eu e o Pai somos um. Antes de Abraão existir, eu sou. Ele se identificava como o próprio Javé. Não é que ele Javé era o pai dele, ele se identificava como o próprio Javé. Ele veio mostrar quem era Javé, visivelmente. Então, assim, então, a pergunta não foi bem elaborada. O que dizer quando a palavra fala há um único Deus? Exatamente, um único Deus. Ninguém está dizendo que tem dois deuses. Só esclarecendo que creio em um único Deus, em Jesus, Filho de Deus. Ó, creio em um único Deus, em Jesus, Filho de Deus, e o Espírito Santo Consolador que viria e está no nosso meio. Não, vamos corrigir. Você acredita num único Deus. Crente da coração, crente da Assembleia de Deus, crente da presbiteriana, qualquer crente. Ele acredita num único Deus. Só que a vida desse único Deus é uma relação de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, quando você fala de Jesus, você está falando do Filho encarnado. Existem duas coisas. Deus na eternidade, Deus na sua vida ontológica, na vida imanente, e Deus na economia da salvação, quando ele envia o Filho e o Espírito Santo, na economia dos homens, na vida dos homens, na casa dos homens, no oikonomos dos homens. Então, na vida da Trindade, lá na eternidade, é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando ele é enviado aqui, ele assume a nossa humanidade. Na pessoa do Filho, ele assume a nossa humanidade. Mas a Trindade toda está ali. Ele assume a nossa humanidade. Quando ele assume a nossa humanidade, é dado um nome para ele. Um nome que era comum naquele período. Tinha um monte de gente que chamava Jesus. O nome Jesus vem de Joshua, e vem daí que você tira Josué, que quer dizer Javé é salvação. Javé é salvação. Era um nome muito comum naquele período. Então, toda vez que a pessoa vai falar do Filho de Deus, fala toda hora Jesus. É um equívoco. Esse nome foi ele usar no tempo e no espaço. Mas qual é o nome do Filho? É Filho. Ponto. Porque, qual é o nome de Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Como Deus revelou. Tá bom? E o Espírito Santo também é Deus. Não é só o Consolador que está no nosso meio. Ele é Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, porque eles são coeternos, consubstanciais, porque eles participam da mesma substância. Tá bom? Pois bem, respondido essa aqui também, vamos para mais uma. Uma pergunta boa, professor. Por que a CB tolera esses irmãos que negam a Trindade? Jesus não é Deus? A Bíblia não é a palavra de Deus, etc. Ah, tá, ele tá falando. Então, vamos lá. É porque eles não têm a noção do perigo que é. É igual teve os novos obreiros. Esses novos obreiros, alguém perguntou para eles se eles acreditavam que Jesus é Deus? Alguém perguntou para eles, antes de levantar eles para o ministério, se eles criam no Deus Trindade? Porque se ele for unicista, a gente não sabe, levantamos um unicista em cima do púlpito, que vai ensinar a igreja a ser unicista. Vai ensinar a igreja a ser unicista. Louva a Deus pela internet, que hoje a internet te dá uma possibilidade de ensinar essa pessoa. Muitas vezes ela é ensinada errada, ela vem num canal igual o meu e ela aprende de forma correta. Então, é um perigo isso, tá? É um perigo. Eu vejo um perigo em tudo isso. Esses obreiros, eles deviam ser corrigidos. Pregou que Deus não é treinado em cima do púlpito, devia ser repreendido. Tem gente que repreende o pregador porque ele acabou o culto tarde. Tem gente que repreende o pregador porque ele deu liberdade para o irmão que não tem ministério.
né, para ele pregar. Repreende o pregador para tudo. Mas se o pregador prega contra Jesus, que se Jesus é Deus, prega que Deus é uma trindade, ele não é repreendido. Por quê? Porque o ministério não tem a noção do perigo que é isso. Isso está indo contra até os 12 pontos de doutrina. Nos 12 pontos de doutrina, nós somos trinitários. O camarada tem um ministério numa igreja, ele está indo contra algo que está no ponto de doutrina. Olha que loucura, gente. Por quê? Porque a gente não tem uma confissão de fé. Tem que ter uma confissão de fé. Mas custa falar assim, irmão Cleber, vem aqui. Reúne aí quem você acha que é competente. Faz uma equipe. É assim, é simples, gente. Faz uma equipe. Eu montaria essa equipe. Montaria, eu até tenho os nomes na minha cabeça de irmãos que poderiam me ajudar nessa dedicação aí. Montaria a equipe. Tudo crente do coração. E falar, agora monta a confissão de fé. Vamos escrever a confissão de fé. E usar todas as tecnologias possíveis, tudo, para deixar um baita de um documento oficial. E nesse documento oficial, nós seríamos trinitários. Nós confessaremos que Jesus é o único Deus. Ele é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Perdão, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E que Jesus é Deus. Dito isso, nenhum pregador poderia pregar contra a confissão de fé. Por que cada um prega o que quer? Porque não tem referencial, não tem uma confissão de fé. E aí fica essa bagunça. Infelizmente. Mas é fácil de resolver isso, gente. É só boa vontade. Boa vontade. Boa vontade por quê, Kleber? Boa vontade, gente. Ó, irmão Kleber, chama aqui, ó, irmão Kleber. O irmão é um teólogo aí, profissional. Escolhe alguns irmãos competentes, até de mão de ministério. Escolhe os irmãos competentes e escreve a confissão de fé. Dá pra resolver isso. Dá pra resolver. E aí eu diria, aí pra honra e glória de Deus, eu faria do meu jeito. Eu faria do meu jeito. E aí a coisa estaria boa. Meu irmão. E a congregação tem logística pra isso, tem dinheiro pra isso, tem tudo, não tem problema nenhum. É só mais uma teimosia mesmo. Uma teimosia do ministério, essa luta contra o conhecimento, essas coisas que acontecem no nosso meio. Mas dizem que essas mudanças demoram de 10 a 15 anos, né, numa igreja. Quem sabe um dia nós teremos uma confissão de fé. Tá bom? Gostaria de participar, gostaria de ajudar. Que aí eu falaria, realmente eu vim para esse mundo para fazer uma diferença, para tentar sanar um problema. Ou como as pessoas fazem piada, a lacuna. Porque você não pode usar um termo técnico que cientista usa. É um termo que cientista usa, astrofísico usa, teólogos usam, filósofos usam. Aí eu usei, só porque eu sou querido da congregação, fizeram piada lá num canal aí. Fizeram piada. Sabe que isso demonstra o quanto que quem critica a CB é ignorante. Eles falam que a congregação é ignorante, mas quem critica a congregação também é ignorante. Isso demonstra uma pobreza intelectual. Porque é um termo que astrofísico usa, químico usa, pessoal da física usa, pessoal da área de humanas, antropologia, filosofia, sociologia, para teologia, para identificar um hiato, um vazio entre um conceito e outro, uma ideia e outra, uma cosmovisão e outra, uma doutrina que se desenvolveu e depois de outra. Há um vazio, há um hiato, há uma lacuna. Fiz até uma aula aqui no meu vídeo sobre o que é lacuna. E é impressionante que ainda tem gente que faz a piada. Por quê? Primeiro, porque brasileiro é tirador de sarro e tem esse deboche contra o conhecimento. É cultural. Esse deboche contra o conhecimento é cultural. Enquanto eles debocham com o conhecimento, sabe o que está acontecendo nos Estados Unidos? Aqui no Brasil é uma piada, né? Aqui no Brasil estão diminuindo as matérias de filosofia e sociologia no ensino médio. Só que os concursos públicos, os vestibulares para entrar na faculdade exigem filosofia e sociologia. Se você não entender essas matérias, você vai mal nessas matérias. Dito isso, sabe o que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa? As grandes faculdades estão voltando ao ensino clássico. Tem universidade ensinando novamente o latim, que é uma língua clássica. Ensinando obras, os alunos lêem Platão, Aristóteles, Cícero, Quintiliano. Então, assim, lendo os grandes eruditos.
Enquanto nós zombamos do conhecimento, lá na Europa eles perceberam que esse abandono do conhecimento só fez a Europa e os Estados Unidos entrar em decadência. E agora as grandes universidades estão fazendo uma volta, um movimento de volta às grandes clássicas. As pessoas estão aprendendo grego, latim, grego clássico, latim. E a gente não, aqui a gente fica zombando, né? A gente faz piada com o conhecimento, piada com a palavra lacuna, porque isso demonstra uma pobreza intelectual, uma pobreza, uma ignorância muito grande, né? Então é isso. Infelizmente nós vivemos nesse Brasil aí que não dá valor para o conhecimento, não dá valor para quem lê, não dá valor para quem estuda. É isso. É, é triste essa realidade. Mas tá bom, bora lá. É... Aí fala assim: caso o Carlos Einar que negou a Trindade publicamente que Jesus não é Deus. Então, o Carlos Einar é uma peculiaridade, né? Ele saiu da coroação, ele disse que tinha um demônio manifestando dentro dele. E, gente, crente, demônio se manifesta em crente de verdade, não, tá? Quem é crente de verdade, o demônio não se manifesta. Eu, graças ao demônio, nunca se manifestou em mim. Ah, mas Cleber, você fez alguma coisa errada na vida? Já fiz, sim. Mas não era demônio, era o pecado que habitava em mim. Não existe demônio que entra no coração do crente. Se o Espírito Santo mora em você, não tem demônio que invade o teu coração. Então, o demônio manifestou em mim, eu estava falando mal da congregação. Isso é uma desculpa esfarrapada. Só que a pessoa voltou a congregar. Aí ele foi recebido na igreja. Ninguém confrontou ele para ele voltar atrás da questão da doutrina trinitária. Ele escreveu livros que deve ser uma porcaria sobre trindade, né? Porque o cara nega uma fé que está muito evidente na fé cristã há mais de 2000 anos. Só ele sabe a verdade que não é trindade. Só ele é o sabidão, o sabichão. E não tem formação teológica nenhuma, nunca estudou nada. É um autodidata. Agora, ele simplesmente foi lá e ele continua afirmando que Deus não é uma trindade. Ele continua afirmando que Jesus não é Deus. E ele está dentro da igreja. Ele devia ser repreendido. Ele falou, irmão, você vai continuar aqui na igreja? Senão a gente vai criar uma circular e falar que você não é nosso irmão, não. Que esse era o correto a ser feito. Esse era o correto, mas infelizmente não acontece. Mas as denúncias têm que ser feitas. Gente, você tá num local e a pessoa tá dizendo que Jesus não é Deus, ele não é teu irmão. E ele tá imbuído de Satanás para te enganar. Esse dia entrou um irmão e falou, irmão, tem um irmão aqui da igreja que tá me convencendo que Jesus não é Deus. Eu falei, tá tomado por Satanás, irmão. Repreende ele em nome de Jesus. Tá tomado por Satanás. Ele tá fazendo você negar o Deus cristão. Não é uma questão de teologia, gente. É uma questão do Deus cristão. O Deus cristão se revelou assim na Sagrada Escritura. Não é uma questão de elucubração teológica, filosofia, como muita gente diz. Então, quando acontecer isso, repreende, em nome de Jesus. Essas coisas não deveriam existir. Infelizmente, existe, mas tem que ser denunciado. Eu, no meu canal aqui, vai ser denunciado todo tipo de erro, de heresia. Toda heresia será denunciada no meu canal. Aqui é um canal ortodoxo, que preza pela ortodoxia. Tem gente que fala assim, o Kleber defende a CCB. Eu vi alguém falando assim, não, ele é ortodoxo, ele é teólogo, mas ele só erra quando ele vai falar da congregação. Por quê? Porque o ranço é a congregação. A pessoa tem o ranço da congregação, não vai falar nada dela. Aí a pessoa falou isso, um equívoco teológico gigantesco. Tá falando uma baita de uma bobeira, uma baita de uma besteira. Tá falando bobeira. Nem sabe o que tá falando. De uma ignorância que não tem tamanho. Eu sou um estudioso, eu sou um cientista da religião, então eu posso falar sobre qualquer igreja, desde que seja um parecer técnico. Eu já falei aqui no meu canal. Desde que seja um parecer técnico, que não seja um discurso de ódio, como muita gente faz aí, eu posso dar esse meu parecer. Entendeu? E aí a pessoa, só porque eu dou um parecer técnico dizendo que a coração não é uma seita, mas na cabeça dele é uma seita, ele fala, não, o Kleber é um bom teólogo, um baita de um teólogo. Mas quando ele fala da congregação, ele erra. Né? Isso aí eu nem levo em conta. É bobeira, gente. Ignorância. Ignorância. Pura ignorância e ranço. Ele só tem ranço da igreja. Ele não consegue apreciar um teólogo que pertence a uma denominação e ele está desenvolvendo um pensamento teológico, filosófico sobre determinado assunto. Ele não consegue apreciar isso. Você tem que ter um paladar muito acurado sobre teologia e filosofia para chegar nesse nível. Não é qualquer um que chega, não. E demanda muito esforço, gente. Gastar dinheiro. Eu gastei muito dinheiro com muita coisa na minha vida. Com livros. Estudo muito, leio muito.
Entendeu? É isso que a gente tem que pensar. Dito isso, bora lá. Continuar. E 54, vou fazer mais uma. Professor, por que muitos se batizam na CB sem conhecer nada do Evangelho e também crianças, porque na CB não tem discipulado? Então, bora lá. Por que muitos se batizam na CCB sem conhecer nada do Evangelho? Isso aí é uma premissa que não dá para provar. É, se você dizer da década dos anos 90, sim, concordo com você. Hoje em dia, não. Ninguém batiza inocente. Uma noção do que é o Evangelho, do que é Jesus, a pessoa se batiza. É que na congregação não tem aquilo que você perguntou, não tem discipulado. Deveria ter? Diria para você que sim. Diria para você que sim. Diria para você que poderia ter um discipulado, mas não tem. Quem sabe no futuro. Mas isso não implica de que é necessário ter discipulado. Na igreja primitiva não tinha um discipulado. Ele fazia uma confissão na fé pública, chamada fé pública. Fazia uma confissão e logo se batizava. E logo se batizava. Não tinha um discipulado. O discipulado foi algo desenvolvido posteriormente. Tá bom? Mas eu concordo com você que realmente quem anuncia o evangelho para a pessoa tem que dizer para ela o que é pecado, o que não deve, o que é errado, o que não é, o que é o evangelho, o que é a boa nova de Cristo, por que Cristo morreu na cruz, por que ele ressuscitou. Ele tem que anunciar o evangelho. E aí, quando a pessoa se batizar, ela não batiza inocente. Batiza crianças, você está falando de pessoas com 12 anos, né? Ou menos, se for falar em língua. Nisso eu acho que também eu vejo eu tenho uma leve discordância. Eu acho que não deveria ter. Eu acho que com 12 anos você é muito novo para saber o que é Cristo, o Evangelho e tudo mais. Tá? Eu acho que deveria ter um ensinamento para evitar isso. Agora, de uns 13, 14 para cima, para mim, eu não vejo problema nenhum, porque com 13, 14 já tem uma noção muito clara da vida, sabe? E até com 12. Tem muita criança com 12 anos hoje em dia a mente é mais clara. Eu com 12 anos era um bobão. Eu com 12 anos de idade eu era um crianção. Tava jogando bolinha de gude na rua que nem um bobão. Eu era um bobão. Agora tem criança hoje com 12 anos, é muito maliciosa, já tem uma noção do que é certo e do que é errado. Então, se você pregar o evangelho pra ela e ela querer se batizar, eu não vejo problema. Menor de 12, eu já vejo um certo perigo. Já vejo uma problemática aí. Tá bom? Vamos lá? Aí a pessoa escreveu: Professor, você disse que, na sua opinião, não é uma opinião, é um parecer técnico teológico. Eu não dou opiniões, eu não fico com achismo. É um parecer técnico. Eu sou um cientista da religião, eu sou um técnico dentro da técnica. Eu sou um teólogo, sou um cientista da religião, entendeu? Então eu estou dando um parecer. Eu sou uma pessoa que tem um bacharelado em teologia, mais de 8 pós-graduações, tenho mestrado, estou fazendo um segundo mestrado. Então eu posso, por lei, dar um parecer técnico. No meu parecer técnico, ela não é uma seita, ela é um movimento contraditório, né? Que precisa se ajustar biblicamente, teologicamente e se ajustar dentro de uma ortodoxia. Só isso, tá? Quando eu falei isso no podcast, teve um monte de gente, tá vendo? Ele fala que agora você não é ortodoxa. Não um monte de igreja aí que tem, não é ortodoxa. Ah, mas é reformado, não quer dizer nada. Tem muita igreja reformada aí que fala muito um bando de besteira por aí. Só que as pessoas passam um pano, né? Como diz hoje a linguagem, né? Passapanista. Tem uns passapanistas reformados também. É que teve um reformado aí que fez um monte de besteira, fez coisas gravíssimas, teve várias denúncias. E ninguém falou nada. Ah, ele saiu porque ele era uma pessoa muito dura no evangelho e ninguém aguentou ele. Deram a desculpa esfarrapada, né? Mas todo mundo sabe o que ele andava fazendo, né? Então eu acredito o seguinte: se ele se arrepender dos pecados deles e pedir perdão para Deus, há um renovo na vida dele. O que aconteceu para ele acontece para mim, acontece para qualquer um. Ninguém está isento. Pode acontecer que você peque? Sim. A Bíblia diz: é bom que não peques. Mas se pecarmos, temos um advogado para com Deus. Esse pastor que era famoso e pregava e batia em todo mundo, fez até vídeo xingando a congregação, que era uma seita, que não sei o quê. Caiu um monte de pecado. Se ele se arrepender, há perdão para ele. É o que a Bíblia diz, tá? Coisa que ele nunca disse pra gente, né? Tenha que sair da congregação porque lá era uma seita, tal. Não, ele aprende. A gente tem que ensinar ele como se fazer teologia. Se ele se arrepender dos pecados dele, há perdão pra ele, tá bom? Aí ela fala assim, ó, é, CCB não é uma seita, mas ela tem muitos comportamentos de seita. Você poderia apontar esses desvios? Ó, tem vários. Tem muita gente dentro da igreja que nega que Jesus é Deus. É um comportamento de seita.
Tem muita gente que nega a trindade. É um comportamento de seita. Negar a trindade é um comportamento de seita. Esses dois comportamentos eu acho perigoso. A seita, ela sempre nega as verdades da fé cristã. Ah, mas exclusivismo. Exclusivo não é uma característica de seita. Eu não vejo. Exclusivismo é característico de toda igreja que em algum momento quer se fechar nela mesma. Ela quer ter as características delas preservadas. É, igual o anglicanismo, igual a presbiteriana. Tem coisa que é próprio só da presbiteriana. Se você não fazer isso, você nunca será da presbiteriana. É um certo exclusivismo. Porque a palavra exclusivismo ela não é absoluto. Ela tem uma subjetividade. Depende muito do contexto. Tá? E outras coisas assim. Diziam que ela era a graça, mas hoje a Coração parou de dizer também que ela é a graça. Tem gente doida no nosso meio que ainda diz que a Coração é uma graça, que ela vai salvar. Vocês já mandaram um áudio para mim de um irmão de ministério falando: congregação é a graça, ela é a salvação. Então, você percebe que é uma pessoa ignorante, pessoa turrona, de idade, arrogante, que não quer se dobrar. Mas todo mundo sabe que, biblicamente, a graça é o favor imerecido de Deus para a humanidade. Tá bom? Mas, assim, o que eu apontaria é algumas coisas que tem dentro da conversão, gente negando a Trindade e negando que Jesus é Deus. Eu vejo isso uma característica de seita, que devia ser corrigida e repreendida em nome de Jesus. Tá bom? O meu irmão fez várias perguntas. Mas, professor, existem vários irmãos de ministério que negam a Trindade. Isso. Jesus é Deus. São unicistas. Você falou que não pode namorar um unicista. Mas nos próprios ministérios tá cheio. Concordo com você, tá cheio. Não deveria. Ele não deveria nem estar no ministério. Eu vou falar depois no outro vídeo. Eu acho tão bonito quando o irmão de ministério põe a mão na cabeça do outro assim. Tem apresentação, né? Se fizesse isso comigo, eu já estaria chorando. Esperneando. Eu acho muito bonito. Eu sou muito chorão. Quando eu fui levantado pro presbitério lá na Assembleia de Deus, tem alguma coisa parecida, mas o da congregação é mais bonito. É mais bonito. Da Assembleia de Deus também é bonito. Até o teu vídeo no dia que eu fui apresentado. É bonito, mas o da congregação é mais bonito. Eu acho bonito. Não por causa da congregação, porque eu acho bonito. Todos os ministérios lá em cima, põe a mão na cabeça deles. E em outras igrejas, o líder que vai pôr a mão na cabeça, ele tá em pé. Que eu não tenho nada contra. Mas eu acho bonito na congregação que os líderes estão todos de joelhos. Porque quem tá. A mentalidade, né, da liturgia, né, do rito, né, nós estamos orando por ele. Nós estamos na mesma medida, que esse é o correto. Que é o correto. Aí eles põem a mão na cabeça, né? Falando: irmão, foi Deus que te escolheu desde o ventre da tua mãe. E vai, e vai orando. Ah, eu acho muito bonito isso. Se tivesse isso na minha cabeça, eu já estaria desaguando em choro. Eu acho que o terno estaria todo molhado de lágrima. Eu sou muito chorão, né? Então, quem me conhece sabe que eu sou chorão. Já mesmo eu estava atendendo um culto, pregando a palavra. Quando a glória de Deus entrou na igreja, aí eu já comecei a chorar. E aí não tem jeito. Eu sou muito chorão, sou muito chorão. Eu vivo o culto, né? Eu vivo o culto. Não tem jeito, eu sou muito chorão. E esse momento é muito bonito. É, quando você vai orar na cabeça de um irmão desse, esse irmão, ele já devia ter falado pro ministério que ele crê que Jesus é Deus. Que ele crê que Deus é uma trindade. Ele devia falar isso. Se ele nega, ele não devia nem ir pro ministério. Nem pro ministério ele iria. Vou afirmar aqui novamente, ele não deveria estar no ministério. Se ele é unicista, claro, declaradamente unicista, ele não deveria estar no ministério. Não deveria, não deveria. Não, não deveria. Tem que ser repreendido em nome de Jesus. Ele tá negando o Deus cristão, tá negando 2000 anos de cristianismo. Ele tá dizendo que só ele é o cara, que só ele sabe a verdade agora. Então, que o unicismo, gente, não tem argumento nenhum. Os argumentos unicistas são textos isolados fora do contexto. Não tem base nenhuma bíblica o unicismo. Essa que é a verdade. Só que tem gente que tem vergonha de dizer isso, mas é verdade. Eu fui num debate contra o unicista e ele falou um monte de versículos. Eu falei, nossa, engraçado. Esses versículos que você está citando são os versículos que apontam para o Deus Trindade. Ele usou um monte de versículo contra mim, mas os versículos que ele estava usando eram todos os versículos que um bom trinitário usaria. Ah, gente, é muita bobeira. Muita bobeira. Tá bom? Então, vamos lá. Parou aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tem também, vou responder essa do Licurgo, né? Vamos responder. Acho que não vai aparecer o áudio para vocês aí.
Eu achei que o velho homem tinha morrido afogado nas águas do batismo, mas descobri que o miserável sabia nadar e eu tenho que lutar contra ele todos os dias. Sim, você tem um processo de santificação que lhe é dado, de melhoramento. Como o Espírito do Deus, Criador dos céus e da terra, pode habitar alguém que tem natureza pecador? Você seria fulminado. Mas essas são questões muito pontuais, né? É uma vertente, uma visão. É uma visão que eu acho muito improvável defender que alguém que possa ter uma natureza de pecador. Você vê que o Licurgo, ele é muito bom na filosofia, na teologia ele fala muita besteira. Aqui ele tá falando uma baita de uma besteira, tá? Vou responder mais essa que já deu 1h05. Uma baita de uma besteira, baita de besteira. Você não deixa de ser pecador quando você vem pro evangelho. O Espírito Santo habita em nós, na nova criatura convertida. Ele fez a regeneração. Ele tirou o coração de pedra e colocou o coração de carne. Ele escreveu a lei de Deus no nosso coração. Por isso que agora nós somos um pecador diante de Deus, não um pecador rebelde, mas um pecador arrependido e um pecador justificado. Por isso que o Espírito Santo mora no teu coração. Esse é o erro dele. Esse é o erro dele. Vamos lá, ó. Possa ter habitando nele o Espírito do Deus Santo, Santo, Santo. Então, o sem senhor ser acredita... fulminado. Então o senhor acredita que após Cristo a nossa natureza herdada de Adão, ela é aniquilada? Daqueles que entregarem sua vida a ele genuinamente e se converter, novas criaturas são. Isso aqui é erro de criança de teologia. A nova criatura é um processo que Deus vai fazendo em nós, que é o processo de conversão. Esse processo, essa metáfora de nova criatura, de nova criação em Adão, nós fomos criados novamente no novo Adão. Mas a natureza antiga, se você ler a teologia paulina, vai falar claramente isso. A natureza ainda está aqui. Você ainda é um pecador. Qual a diferença do pecador lá do mundão e o pecador agora que está na igreja convertido, que pediu perdão para Deus e recebeu o perdão segundo o sangue de Jesus? É que agora você é um pecador justificado. Deus bateu o martelo e te declarou justo. Você não é um pecador rebelde, porque pecado é rebelião contra Deus. Então as pessoas que estão lá no mundo, Paulo vai dizer que habita nelas o espírito da desobediência. Eles são desobedientes por natureza, são rebeldes por natureza. Vivem uma rebelião. Quando Cristo opera uma conversão em nós, ele opera uma regeneração. Então você é uma nova criatura em Cristo Jesus, você é criado em Cristo Jesus novamente. Tira-se o coração de pedra e coloca o coração de carne. Escreve a lei de Deus no teu coração. Coloca o Espírito Santo no teu coração como um selo de garantia que você foi comprado. E você agora é justo. Aqueles que Deus chamou também justificou. Agora você é justo, porque se você é justo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas a natureza pecaminosa ainda está em você. Ai de mim, o que farei com o corpo dessa morte? Tem um corpo, tem uma natureza caída aí em você, que ainda te pende agora, mas agora você tem a ajuda da graça, como dizia Agostinho de Hipona. Agora você tem a ajuda do Espírito Santo. Então a natureza caída ainda... Paulo fala, quando que a gente vai parar de pecar? Quando que a gente vai parar de pecar? Quando nós morrermos. Morreu a natureza antiga de Adão, morre. Acabou, se desfez. Foi pro pó. E quando você está sendo ressuscita com um novo corpo, esse novo corpo não peca mais. Ah, mas Kleber, como crente eu posso pecar? João vai falar na epístola, é bom que não peques. Mas se pecarmos, o que o João está dizendo? Que você mesmo sendo justificado, mesmo sendo crente, pode pecar. A Bíblia está dizendo isso. Mas por que o Licurgo errou? Porque o Licurgo, infelizmente, não é bom de Bíblia. Por isso que ele não tá dizendo, até fugiu lá do debate com o Sabino e tal. Porque ele não é bom de Bíblia. Ele força muito texto, ele não sabe fazer exegese de texto. Ele é bom de filosofia, mas infelizmente de Bíblia ele fala muita besteira. E outra coisa também importante, né? Eu chamamos ele esse dia para um podcast aí, tratou com arrogância, porque tá ganhando muito dinheiro, ficando muito famoso, né? Não quis ir lá no podcast lá, que eu e o Jardel participamos, não quer ir lá porque tá muito famoso, né? Tá ganhando muito dinheiro, não é humilde. Começa a ganhar muito dinheiro, gente, a pessoa começa a ficar arrogante. Não tem jeito. É só Deus para ter misericórdia. Mas tá bom. E agora, já respondi bastante pergunta aqui. 1 hora. Vamos esperar você no próximo Pergunte ao Teólogo. Deixe sua pergunta aqui, deixe sua pergunta lá no WhatsApp, manda mensagem, tá bom? E eu vou responder dentro da medida do possível. Deus abençoe a vida de todos. Gostou do vídeo? Curte ele, compartilhe, se inscreva no canal.
Se inscreva no canal, deixe seu comentário positivo, deixe seu joinha, deixe o sininho para você receber novas notificações. E se você quiser ajudar o canal financeiramente, você pode ser membro do canal. E aí pode estudar teologia comigo, tá bom? Gente, vem vindo aí o Seminário Teológico, vai ser dia 11. Seminário ia ser o dia 4, mas passamos pro dia 11. Dia 4, um ancião me pediu um favor que tá junto com ele numa igreja aí. Dia 11, eu quero que vocês... dia 11, vai ter o seminário. O formulário vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? R$50 por mês durante 6 meses. Nós vamos aprender só Bíblia, teologia, Bíblia, muita coisa interessante. E eu vou dar um curso assim mesmo, muito acadêmico, tá, gente? Vou dar esses cursos chifrinho que tem por aí. Eu vou pegar pesado no curso. Vou pegar pesado. Tá bom? Então a gente vai ficar só na Bíblia, mas vou pegar pesado, você vai aprender bastante coisa interessante. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Dito isso, vos abençoe. # rumo a 50 mil manos, querendo Deus. Amém.